cólica menstrual é uma situação muito comum em jovens, principalmente, e é uma situação difícil de lidar, porque envolve a dor, uma dor que acontece mensalmente, uma dor que incomoda, uma dor que muitas vezes incapacita a jovem ou a mulher já adulta nas suas atividades, muitas vezes levando à ausência na escola, ausência no trabalho, dificuldades de desempenhar suas atividades diárias em casa, dificuldade no relacionamento. A cólica menstrual, então, ela é realmente um problema e que precisa ser tratado com seriedade. Qual é a origem, qual é a causa dessas dores que acontecem durante a menstruação? Existem dois grupos diferentes de origens para a cólica menstrual. Num grupo, nós dizemos que a cólica menstrual ela é primária ou cólica menstrual essencial. Nesse caso, as dores elas não estão associadas a nenhuma patologia do útero ou dos ovários, ou nenhuma patologia orgânica. Nesse caso, a dor é o único sintoma e o único problema que a jovem ou a mulher adulta apresenta. Num outro grupo, nós temos a cólica menstrual secundária. Nesse caso, as dores elas são provocadas por alterações estruturais, muitas vezes, ou funcionais, do sistema reprodutor dos órgãos internos, do sistema reprodutor feminino, particularmente o útero. Aí nós incluímos diferentes patologias, por exemplo, os miomas da parede do útero, nós temos a endometriose, nós podemos ter aderências que acontecem do útero a estruturas abdominais, nós podemos ter doenças inflamatórias da pelve na mulher, várias doenças que exigem um diagnóstico e um tratamento adequado conforme a origem. Nesse caso, então, nós dizemos que a cólica menstrual é secundária a essa doença. E é por esse motivo que quando nós abordamos uma paciente com cólica menstrual, é importante que se identifique as possíveis causas dessa dor. E daí então a necessidade, a importância de se fazer o acompanhamento ginecológico, um acompanhamento ginecológico que no caso das mulheres com vida sexual ativa deve ser de pelo menos uma vez por ano, com os diferentes exames ginecológicos, para que então o tratamento da dor seja um tratamento adequado e englobando todo o quadro da paciente. E nos casos em que não existe nenhuma patologia associada, não existe nenhum problema dos ovários, nenhum problema detectado no útero, tumores, doenças inflamatórias. Bem, nesses casos, então, que nós chamamos de cólica menstrual primária, o que é necessário fazer é a abordagem da dor, do quadro doloroso. E é um quadro doloroso que é provocado principalmente pelo próprio funcionamento do útero durante o período menstrual. A variação dos hormônios no período menstrual faz com que haja um ciclo de contrações uterinas e um ciclo de modificações vasculares e químicas no sistema reprodutor da mulher que aumentam a chance de aparecer a dor no período menstrual. Existem substâncias produzidas nesse período que provocam contrações da musculatura mais intensas, eventualmente contrações dos vasos e a liberação de substâncias que provocam dor. E o tratamento da cólica nesses casos envolve, nos casos em que a mulher, a jovem, precisa, por exemplo, de uma regularização dos ciclos menstruais, ou é uma mulher que tem interesse de promover uma anticoncepção,
se faz a abordagem, então, através de anticoncepcionais. Medicamentos anticoncepcionais fazem a regularização do ciclo hormonal e têm uma excelente resposta à dor. Mas muitas vezes não é o caso. Muitas vezes são mulheres saudáveis, não têm interesse na anticoncepção e, nesse caso, o tratamento mais utilizado é o tratamento com anti-inflamatórios. Qual é o benefício da acupuntura para casos de cólica menstrual? Como para qualquer quadro que envolva dor, a acupuntura, através dos seus mecanismos de estimulação nervosa e liberação de substâncias químicas, é capaz de promover um alívio bastante importante da dor. No caso específico de mulheres jovens, quando se observam muitos sintomas relacionados à cólica menstrual, a acupuntura ganha então uma importância ainda maior, porque hoje nós sabemos que, na medida do possível, medicações anti-inflamatórias podem ser evitadas e devem ser evitadas em jovens, em crianças, por causa dos seus efeitos sobre o sistema renal, sobre o sistema hepático, particularmente o renal, e, na medida do possível, devem ser evitadas. Mas como é um quadro doloroso e importante, então a acupuntura ganha um grande destaque. E na literatura médica recente, nós temos tido vários estudos que mostram o efeito da acupuntura em quadros diferentes, de dores de diferentes origens, e inclusive quadros de cólica menstrual, a dor relacionada à cólica menstrual. E nós temos um artigo publicado recentemente, no ano passado, numa revista importante na Europa, mostrando a comparação entre o uso de anti-inflamatórios e o uso da acupuntura para a dor relacionada à cólica menstrual. O artigo é esse que vocês podem ver, projetado na tela. O título do artigo é um estudo randomizado piloto do tratamento com acupuntura para dismenorreia primária. Dismenorreia é o termo técnico para cólica menstrual. Nesse artigo, os pesquisadores dividiram as pacientes com cólica menstrual em dois grupos. Um grupo recebia o tratamento convencional com anti-inflamatório e no outro grupo, as pacientes recebiam o tratamento apenas com acupuntura. E o que foi observado nesse artigo de maneira muito importante é que tanto as pacientes tomando a medicação anti-inflamatória como as pacientes com acupuntura tiveram uma boa melhora no seu quadro de dor pela cólica menstrual, mostrando que a acupuntura é no mínimo tão eficiente quanto os anti-inflamatórios no tratamento da dor da cólica menstrual. Como nós podemos ver no gráfico que deve aparecer na tela agora, o que vocês podem ver aí é, à sua esquerda, uma escala de 0 até 30 que fala sobre a intensidade da dor. 0 seria sem nenhuma dor e 30 nós temos as dores máximas. Veja no gráfico que em azul nós temos as pacientes que tomaram anti-inflamatório. E em vermelho, nós temos as pacientes que fizeram tratamento com acupuntura. À esquerda, nós temos a intensidade da dor antes do tratamento. E vejam que as pacientes dos dois grupos, depois do tratamento, à direita, tiveram uma redução importante, de em torno de 25 para em torno de uma intensidade de dor de 10 nesse gráfico. Mas note também que as pacientes com acupuntura tiveram uma redução ainda mais importante do que as pacientes tratadas com anti-inflamatório. Muito bem. Nesse estudo, então, fica bastante evidente de que a acupuntura é, no mínimo, tão eficiente como os anti-inflamatórios no tratamento da dor relacionada a cólicas menstruais e, portanto, é uma opção de tratamento muito boa, principalmente em jovens e principalmente quando se deseja evitar o uso desnecessário
de anti-inflamatórios.